Olá, que bom ter você por aqui. Hoje a gente vai desvendar um documento que muitas vezes assusta um pouco, o laudo psicológico. A ideia é transformar ele, que parece tão complexo, em uma ferramenta clara que ajuda de verdade. Vamos entender como ele é montado, passo a passo, para que ele se torne um verdadeiro mapa de apoio. Sabe aquela sensação de receber um monte de papel com termos técnicos e ficar sem saber o que fazer? Pois é, isso é super comum. Mas a gente vai mudar essa perspectiva. Um bom laudo não é uma sentença, um carimbo. Ele é, na verdade, uma resposta. Um ponto de partida para a gente entender e, o mais importante, agir. E para guiar a nossa conversa, temos um roteiro bem simples. São 5 passos. A gente vai desde a pergunta inicial até chegar num plano de ação bem concreto. É uma jornada bem lógica, pensada para não deixar nenhuma dúvida pelo caminho. Bom, tudo começa aqui. Antes de qualquer teste, de qualquer avaliação, existe uma pergunta central, uma demanda. É essa questão que vai dar o norte para toda a investigação que vem pela frente. Pensa assim, o motivo do encaminhamento é a bússola do psicólogo. Pode ser uma dificuldade de aprendizado na escola, uma questão de comportamento em casa, um sentimento de ansiedade. É essa pergunta inicial que foca todo o trabalho. Sem ela, a avaliação fica perdida. Ok, com a pergunta principal definida, o próximo passo é coletar informações. E não é só uma conversa ou um teste isolado, não. É um processo bem metódico, quase como um trabalho de detetive, para reunir pistas de várias fontes diferentes. E aqui estão as principais ferramentas desse kit. O profissional vai combinar entrevistas com a família, com a escola, vai observar o comportamento em diferentes situações, aplicar escalas para medir coisas específicas e, se precisar, usar testes padronizados. A ideia é juntar tudo isso para ter uma visão completa, de 360 graus. E dentro dessa coleta de pistas tem uma parte fundamental, que se chama anamnese. Olha, isso aqui vai muito além de um questionário. É sobre reconstruir a história de vida da pessoa. Desde o nascimento, passando pela saúde, pela vida escolar, pelas relações familiares. É a base de tudo. Certo. Temos um monte de informação, um monte de pistas. E agora? O que a gente faz com tudo isso? Agora é a hora de organizar, de conectar os pontos, para que a história comece a fazer sentido. É a hora de montar o quebra-cabeça. E para organizar todo esse raciocínio, para dar um sentido lógico para todas aquelas peças, os psicólogos costumam usar um modelo, uma estrutura que ajuda a contar essa história de uma forma bem organizada. Essa estrutura é conhecida como os 5 Ps. É como se a gente contasse uma história em 5 capítulos. Primeiro, o problema-alvo, ou seja, o que está acontecendo. Depois, os fatores predisponentes, que são as vulnerabilidades, as raízes da questão. Aí vem os precipitantes, que é o gatilho, o que fez o problema aparecer agora. Em seguida, os perpetuantes, aquilo que alimenta o problema e não deixa ele embora. E, por fim, a parte mais importante, os protetores, que são as forças, as qualidades, os recursos que a pessoa tem para superar tudo isso. Depois de toda essa análise de conectar todos os pontos, a gente chega na conclusão. E aqui, atenção, a conclusão de um laudo vai muito, mas muito além de um simples nome técnico, de um rótulo. O ponto central aqui é essa diferença. De um lado, a gente tem o diagnóstico clínico, que responde à pergunta o quê? É o nome da condição, como TDAH ou ansiedade. Mas do outro lado, e talvez o mais importante, está o diagnóstico funcional, que responde e daí? Ou seja, como essa condição realmente impacta a vida da pessoa no dia a dia, na hora de fazer a lição, de fazer amigos, de ir a uma festa. E é exatamente para isso que serve o diagnóstico funcional. Ele não existe para rotular, mas sim para justificar a necessidade de apoio de adaptações razoáveis. Ele transforma o entendimento em um argumento sólido para dizer, olha, por causa dessas dificuldades práticas, essa pessoa precisa desses suportes aqui. E, finalmente, a gente chega na parte mais esperada, a mais prática do laudo, a conduta. Isso aqui é, de fato, o plano de ação. É o mapa do tesouro que mostra exatamente o caminho que a gente precisa seguir a partir de agora. No ambiente escolar, por exemplo, o plano se transforma em ações concretas. Mais tempo para fazer uma prova, poder fazer pequenas pausas, receber uma instrução de cada vez. E é fundamental entender, isso não é um favor. São adaptações baseadas em evidências para nivelar o campo e garantir que a pessoa tenha as mesmas chances de aprender. Mas o plano de ação não para nos muros da escola, ele vai para dentro de casa. Ele traz estratégias para as famílias, como criar uma rotina mais previsível, usar uma comunicação mais clara, reforçar as coisas boas. A ideia é criar um ambiente em casa que fortaleça a pessoa e dê segurança. E claro, no centro de tudo isso está a própria pessoa. O plano foca muito em dar ferramentas para ela.
ensinar a se organizar melhor, a se planejar, a lidar com ansiedade, a se comunicar. O objetivo final é sempre dar mais autonomia e confiança. Se a gente pudesse resumir tudo o que conversamos hoje em uma única frase, seria esta: um laudo psicológico bem feito não serve para colocar ninguém numa caixinha. Ele serve para entender quais são as barreiras e construir pontes para que a pessoa possa alcançar todo o seu potencial. Fica aqui então uma reflexão final. O laudo não é o fim da linha. Ele é o começo de uma conversa muito mais informada e direcionada. Ao desmistificar esse documento, a gente passa a enxergá-lo como ele realmente deve ser. O primeiro passo essencial para um suporte que de verdade faz a diferença.